Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Laura e hoje nós vamos falar sobre as leituras desse mês e, spoiler, é basicamente apenas romance. Mais uma vez. Então pega o seu chazinho e vamos pro vídeo. Eu tentei deixar a lista em ordem cronológica, mas durante o mês de setembro eu li 2 livros que são bem populares na internet. Um livro que eu baixei durante aqueles eventos de exploda o seu Kindle, enche o seu Kindle. E também finalizei a série de contos originais da Amazon, totalizando 3 livros e 6 contos. Então a minha primeira leitura do mês foi o tão conturbado livro Desenfreados. Foi um livro tão impactante que eu tive que gravar um vídeo inteiro pra fofocar sobre ele, e eu vou deixar por sinal aqui nos cards. Mas em resumo, nós vamos acompanhar a história da Rain, e aqui fica o parênteses, me desculpa que provavelmente eu falei no vídeo passado os nomes dos personagens muito errado e provavelmente vou estar falando nesse vídeo errado também, então por favor me desculpem, relevem. Nós vamos acompanhar a história da Rain, que tem um passado conturbado com a sua família e ainda de quebra acaba perdendo alguém muito importante. Como se isso tudo não fosse suficiente, agora ela tem que voltar para a cidade em que ela morava, porque ela é nada mais basicamente do que uma assassina. Não posso deixar de mencionar que o livro é um dark romance, então a gente vai ter o cara que ela gosta e toda essa montanha-russa de sentimentos, emoções e momentos que um dark romance tem. Bom, eu expressei no último vídeo todo o meu sentimento e toda a minha experiência com a leitura, e eu posso dizer que, apesar de ter passado dias, semanas, meu sentimento, minha experiência não mudou. Até tento não pensar muito pra não agregar mais nada nos pontos negativos. E assim, a história me prendeu porque eu sou curiosa e eu queria ver o desfecho de como seria todo esse caos, como ia terminar. Porém, em geral, não foi um livro que me agradou. Eu acabei dando a nota de 2.5, porque na minha opinião os personagens não possuem profundidade, vários momentos na história não agregam a nada a trama, e tiveram alguns pontos que já foram mencionados no outro vídeo que me incomodaram e que fizeram com que eu desse essa nota pra esse livro. A segunda leitura foi uma surpresa positiva. Eu acabei escolhendo pra ler o livro Pra Não Esquecer de Você, da Sassia Xavier. E eu vi que existe uma história antes desse livro, mas assim, não afetou em nada a minha experiência. Esse foi meu primeiro e único livro desse universo que eu li, e foi tranquilo. Não afetou em nada realmente a minha experiência. E eu confesso que eu escolhi esse livro porque eu tava bem no momento de ler um romance meio sobrenatural, especificamente com vampiros ali no meio. E eu posso dizer que esse livro não foi exatamente o que eu estava procurando, porém era o que eu necessitava naquele momento, tipo, foi o momento pra mim. Nessa história nós iremos acompanhar a Teresa, que é uma menina que acabou por perder a família dela num incêndio, e por pouco ela também não perde a própria vida no incêndio. Quando ela acorda no hospital, ela percebe que agora ela é capaz de ver e sentir os mortos. Por tal razão, ela é a única que pode fornecer algumas respostas e tem muita gente com várias perguntas. Eu tentei não entregar muito a história com esse mini resumo, mas além da Teresa, nós teremos 2 personagens vampiros, que é o Cass e o Christian. No começo da história eu fiquei bem perdida em quem acreditar, eu e a Teresa assim tentando entender quem estava falando a verdade e o que estava acontecendo. Mas o que me fez vidrar nessa história não foi nem o possível romance entre vampiro e tal, foi todo o lado sobrenatural dessa trama. Primeiramente, eu achei incrível a maneira que a mediunidade dela é trabalhada, que assim, pelo menos pra mim é diferente de como eu tô acostumada a ler em outras histórias, que tem a mediadora e tem mediunidade. Foi. Porque assim, eu tô acostumada a ver nas histórias as mediadoras ajudarem os mortos com as pendências que eles têm ainda aqui na Terra pra que eles possam ir pro outro plano. Mas ela assim, ela é diferente, a Teresa é totalmente na dela, ela ignora, ela não quer fazer parte disso. E eu achei isso bem diferente, até bem real, porque ela é uma pessoa mais quieta que acabou de passar um trauma gigantesco e ela não quer lidar com isso. Então assim, eu entendo totalmente. Agora, o segundo ponto que me fez ficar vidrada nessa história, isso tá meio conectado, foi todo esse lado sobrenatural. A maneira que foi explicado o surgimento de vampiros e lobisomens fez com que eu fosse dormir, assim, quase amanhecendo, porque eu queria ler mais e mais e mais sobre todo esse universo. Tipo assim, eu vim pelo romance, mas fiquei por todo o lance do sobrenatural. Como eu falei, toda essa bagunça do lado sobrenatural foi o que me fez necessitar de respostas. E querer essas respostas, tipo, urgentemente? E querer essas respostas urgentemente foi o que me fez dar 4 estrelas. Por quê? Porque no fim não tem um final conclusivo. Basicamente. Quando eu esperava uma batalha final, caos,
sabe? E eu acabei recebendo um Fique Esperta que logo vem mais coisas. Na sequência, eu li, depois de muito tempo que bombou, O Quebrando o Gelo, da Hannah Grace. Pra quem não conhece, o que eu acho meio difícil, nesse livro nós vamos acompanhar a Anastácia, que é uma patinadora do gelo. Patinadora do gelo? Patinadora de gelo. Ela faz patinação no gelo. E o Nathan, que é um jogador de hóquei. E a Anastácia tem como seu maior objetivo de vida participar das Olimpíadas. E ela vê esse sonho ser ameaçado quando uma dos ringues de patinação que eles usavam acaba quebrando, então o time de hóquei e o time de patinação vão ter que dividir um ringue só pra treinar. Mas a convivência com um time de hóquei já não começa bem porque a Anastácia simplesmente não suporta o Nathan, que é basicamente o capitão do time de hóquei. Porém, quando o parceiro da Anastácia acaba se machucando, o Nathan, é o único que pode ajudar ela a manter esse sonho ainda vivo. Então, entre festas, discussões, provocações, a Anastácia começa a perceber que o Nathan não é tão ruim. Porém, mesmo assim, ela garante pra si mesma que ela não vai se apaixonar por ele. Mas será mesmo, gente? Será que é assim que vai terminar essa história? E assim, esse livro ganhou 3 estrelas, mas foi difícil chegar numa nota, porque eu não gostei tanto dele assim, mas eu não desgostei tanto quanto o Desenfreados. Então eu fiquei num meio termo de como dar uma nota pra ele. E eu acho que o que mais me pega nesse livro é eles tentarem criar um enredo num livro que é basicamente cenas hots. É isso, não tem muito o que falar. É um livro de cenas hots. Parece que o desenvolvimento e enredo fica ali perdido no meio da cena, sabe? Não tem muito o que dizer. Mas também não foi um livro que machucou ler, então... sabe? É isso. Também pode ser, eu fiquei depois pensando, o fato da história ser mais um fast burning do que um slow burning. E assim, gostos pessoais particulares, eu prefiro um pouquinho mais de slow burning do que todo esse fast burning. E assim, depois de ler, eu pude entender porque tem muitas professoras aí no TikTok, em outras redes, compartilhando e dizendo pros pais que esse livro não é pra criança, apesar da capa fofa e bonitinha. Porque assim, gente, é um hot atrás do outro, eu não tô nem zoando. É só cena de hot, vai ter posição, lugar, situação, tem. Vai ter. Nesse mês eu finalizei a coleção de histórias original da Amazon. Elas todas se passam nos Dias dos Namorados norte-americano, dia 14 de fevereiro. E as histórias têm em comum, além de se passarem no Dia dos Namorados, é que os encontros são inesperados e assim um tanto quanto improváveis. A primeira história eu comentei já aqui no canal recentemente, e sim, eu reli ela no mês de setembro. E eu tô falando nada mais nada menos do conto The Exception to the Rule, da Christian and Lauren. E esse encontro improvável acontece em decorrência de um erro de digitação. E isso faz com que um garoto e uma garota acabam se conectando por acaso. E eles começam a se desejar Feliz Dia dos Namorados todos os anos como uma tradição. Porém, tem algumas regras, nada de nome, nada de informações muito pessoais e nada de fotos. Com o tempo, algumas regras começam a ser quebradas e a inevitável pergunta surge: e se a gente se conhecesse na vida real? Esse conto tem o meu coração e por isso recebe as 5 estrelas. Apesar de ser uma história curta, as autoras desenvolveram de uma maneira que é, assim, super possível isso acontecer. Tipo, é super palpável essa história. Os personagens, assim, são muito fofos. Essa história é muito fofa, eu gosto muito dessa história, como já devem ter percebido. E, assim... eu super recomendo pra alguém que queira algo bem levinho pra, assim, sair daquela ressaca literária, sabe? Só ser feliz. Eu super recomendo. O segundo conto é Worst Wingman Ever, da Abby Jimenez. E ele vai contar a história da Holly, que é enfermeira e ela tá lidando com a morte iminente da avó dela, além de recém ter passado por um término de namoro. E a única coisa que vem animar o seu dia é um cartão de Dia dos Namorados colocado por engano no para-brisa do seu carro. O que só foi um erro inofensivo acaba se tornando numa troca de bilhetes anônimos e também de pequenos gestos de carinho. Esse livro recebeu 4 estrelas porque é muito amorzinho. Ele mostra o amor não só da maneira que a gente espera, afinal é um conto de romance, mas ele traz o amor de outra forma. E quando eu digo isso, eu me refiro ao amor que a família tem entre si, porque eles estão passando por um momento delicado e a gente percebe o quanto essa família se ama e esse carinho que a Holly tem pela sua avó. Apesar de ser uma história tão curta, a autora conseguiu desenvolver o luto de uma maneira tão bonita e única. Eu comecei pelo casal que iria se formar, mas acabei terminando a história muito mais feliz pela relação da personagem principal e a sua avó. Rosie and the Dreamboat, da Sally Thorne, a mesma autora do Jogo de Amor e Ódio, é o 4º conto dessa coleção. Acho que esse foi o último livro dos 6 contos que eu realmente gostei e achei interessante de ler.
Nessa história, nós vamos acompanhar a Rose e sua irmã indo celebrar o Dia dos Namorados no spa. Porém, ela tem a sorte de ficar trancada dentro de um tanque de flutuação, que é uma das novas tecnologias ali do spa. Tudo resulta num bombeiro que tem a voz encantadora e um senso de humor único, tendo que ajudar nessa bagunça. Gente, que maneira inusitada de conhecer alguém assim. Ainda bem que não fui eu, sendo bem sincero, porque olha que situação. Esse livro também foi um outro que eu fiquei assim entre 3.5 e 4, porque ele é um bom conto, mas por ser um conto bem curtinho, parece que algumas coisas foram meio corridas, assim, sabe? Porém, ganha pontos por trazer personagens plausíveis e carismáticos que, apesar de estar numa situação caótica, estão ali fazendo piada e rindo da vida. Então, no final, um saldo positivo. O quarto livro da série é o Drop, Cover and Hold On, da Jamie Guillory, espero estar falando certo o nome dela. E assim, eu acho que eu posso dizer que foi um dos meus contos menos favoritos. No Dia dos Namorados, a Daisy só queria ter um dia tranquilo, sem nenhum problema, maratonando as suas comédias românticas. Mas um terremoto inesperado faz com que ela tenha que ficar presa dentro de uma padaria, no qual aparentemente o dono não gosta nem um pouco dela. Essa história acabou ganhando a nota de 2.5, e eu acho que foi o conto que eu menos gostei, porque eu senti que ele poderia ser um livro inteiro e não algo tão curtinho. Ela tentou trazer esse aspecto mais sunshine and grumpy boy, mas em 40 páginas fica difícil desenvolver a relação deles. Sem dizer que 40 páginas já é pouco, e ainda adicionar mais um hot nessas 40 páginas prejudica essa relação e conexão entre os dois. Eu curti o início, eu curti a premissa, porém eu não gostei muito do final e assim como se desenrola a história, muito rápido tudo. With Any Luck, da Ashley Poston, é o quinto livro dessa lista, e esse livro vai contar a história da Audrey, que ela acredita ser a última pessoa de alguém antes que ela encontre sua alma gêmea. E quando seu melhor amigo desaparece no dia do seu casamento, ela teme ter cometido o erro de ter beijado ele durante a despedida de solteiro. E com a ajuda do madrinho, ela tenta encontrar o noivo perdido. E assim, a primeira vez que eu li o resumo do livro, eu achei que ela ia ficar com o melhor amigo dela que tá prestes a casar. E aí quando eu comecei a história e eu vi que eu estava completamente errada, eu dei um suspiro assim de alívio. E esse conto ganhou assim 3 estrelas. Não é uma história que machuca ler. Assim, é bem curtinho, a premissa é bem interessante, de tipo, tu beijar alguém e aí essa pessoa, depois que te beija, tende a encontrar a alma gêmea dela, tipo... Que situação. E assim, o casalzinho é até que legal, mas novamente, como é um conto, não tem muito como desenvolver. E agora, o último conto e livro dessa lista é o Royal Valentine, da Sarah Wilson. Nele nós vamos acompanhar a princesa Hilária, que decide trocar de lugar com a sua assistente para ter um final de semana na Itália como uma pessoa comum. E é aí que um fotógrafo charmoso com um sotaque escocês encantador aparece e se oferece para ser guia dela. Em resumo, esse livro também ganhou 2.5 estrelas. Não me conectei com os personagens, não me interessei muito pela história. Foi o conto que eu mais demorei para terminar. Tipo, eu não consegui me conectar, então eu fui lendo de pouquinho em pouquinho, sendo que é um conto, ele é bem curtinho. O plot, assim, da história é meio previsível, porém, ganha pontos por ter uma história um tanto quanto criativa. Essas foram minhas leituras no mês de setembro. Como vocês puderam perceber, eu me mantive firme e forte nos meus livrinhos de romance. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever e de deixar nos comentários sugestões de livros. Nos vemos no próximo vídeo. Beijo!